Salve Maria, povo de Deus, ótimo domingo a você e toda a sua família. Domingo é dia do Senhor, é dia de irmos à missa, adorar o Senhor, receber o Senhor, ficar mais quietinho em casa, ficar com a família. Enfim, a semana para o católico começa agora, hoje, no domingo. Isso mesmo, a semana para nós começa hoje com a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje meditaremos Lucas capítulo 17, versículo de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tiverdes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-se no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. É uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, nossa comunidade Rosa Mística está de luto, isso mesmo. Perdemos um grande irmão, perdemos um grande jovem, que tinha um futuro brilhante pela frente, apenas 19 anos de idade, vítima de um acidente. Era acólito, fez o seminário de vida no Espírito Santo conosco, estava frequente no nosso grupo de oração toda segunda, servia ao altar do Senhor, enfim, Deus o recolheu neste sábado, Então toda a nossa comunidade está de luto, orando pela alma dele, orando pela família, que tanto chora, que tanto lamenta a perda desse jovem. Como eu disse, tinha um futuro imenso pela frente. Que Deus acolha com muito carinho. Ontem tivemos a celebração das exéquias com o nosso padre, com o nosso pároco, Padre Rafael, que celebrou para nós ontem à noite, juntamente com a família, lá no velório. E a alma dele foi encomendada e está diante do Senhor, eu creio. Então, rezemos pela família que neste momento se encontra enlutada. Neste evangelho, um pouco mais profundo diante da fé, o Senhor diz para cada um de nós, nós somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Ou seja, o homem de fé, meus irmãos, precisa acreditar nessa realidade. Estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, pois é Deus quem realiza todas as coisas, e nós devemos ser instrumento para que sua graça aconteça. Eu não posso servir a Deus esperando um aplauso. Eu não posso servir a Deus esperando um reconhecimento. Eu não posso servir a Deus querendo aparecer. Isso não é servir a Deus, isso é se mostrar. Porque o servir vai muito além de estar ali. O servir nos aproxima de Deus. O servir, reconhecemos a grandeza de um Deus que nos ama incondicionalmente. Hoje o Evangelho começa com um pedido muito justo e sincero dos apóstolos, dizendo assim: aumenta a nossa fé. Quantos de nós precisamos também pedir essa graça no dia de hoje? Senhor, aumenta a minha fé. Quantos?
Quantos que estão diante de situações, de realidades, provações, tribulações, tempestades, que você não consegue achar uma solução, achar uma saída, e você pede para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé neste dia. Não é vergonhoso falar isso. Muito pelo contrário: Senhor, aumenta a minha fé. Devemos fazer como Pedro: Senhor, estou afundando, me ajuda. Devemos fazer como os apóstolos que estavam diante da tempestade em alto mar: Senhor, acalma essa tempestade. Enfim, nós somos humanos, nós não somos robôs, somos humanos. E sendo humanos, somos sujeitos a erros, somos sujeitos a dúvidas, somos sujeitos a questionamentos. Mas eu tenho que olhar para Deus e falar: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter uma fé viva. E Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Você conhece um grão de mostarda? Ele é minúsculo, cabe assim, coloca na palma da mão, quase que você não enxerga. Jesus fala: se você estiver ao menos fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas grandiosas aconteceriam na sua vida. Isso é um fato muito grande. Quando temos fé, irmãos, nós saímos de certas situações que nos constrangem. Nós saímos de certas situações que nos faz desanimarmos, que faz com que eu e você perca a fé, faz com que eu e você abandone o barco. E quando se tem fé, a gente suporta tudo. A gente passa por qualquer provação, a gente passa por qualquer situação. Isso mesmo. É preciso ter fé, uma fé inabalável. Quer saber se uma pessoa tem fé? Espera uma doença chegar, um problema financeiro chegar, espera uma dor acontecer. Ter fé é nesses momentos. É como dizia Santo Agostinho, né? Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Que a nossa fé seja aumentada, que essa fé nos leve a compreender que os discípulos não pedem riquezas, poder nem milagres, mas pedem fé. E isso já nos ajuda, já nos ensina muito. Eles sabem que sem fé nada é possível fazer. Por isso que precisamos da fé. Jesus, no entanto, ele responde, com uma forma provocante, tocante, Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria essa moreira para ela sair daqui para outro lugar e ela te obedeceria. Ou seja, Jesus está dizendo que não se trata de ter uma fé grande, mas de ter uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, uma fé profunda. Existe uma diferença muito grande nisso. Uma fé autêntica e verdadeira faz com que você acredite no poder de Deus e naquilo que Ele pode realizar. E uma fé viva, uma fé concreta, uma fé humilde. Uma fé humilde, isso mesmo. Reconhecendo a grandeza de um Deus. Não é a quantidade, mas é a qualidade da fé que conta para cada um de nós. Uma fé pequena, mas sincera, é capaz de mover o impossível. Porque confia não nas suas próprias forças, mas sim em Deus. Guarde isso, meu irmão. O homem de fé verdadeira, de fé simples e humilde, vive justamente isso. Confia em Deus e não em suas próprias forças. Confie mais em Deus. Confie mais que Ele pode, que Ele tudo pode realizar na sua vida. Obrigado, Jesus, por cada irmão que me acompanha e de modo particular pela família do nosso irmão Heitor, que ontem foi vítima de um acidente e perdeu a vida. Console, Senhor, os pais, a Grazi, o Alex, a família, a irmã, enfim, toda a família. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.